E aí, Iwu Crew? Hoje estamos explorando o caso chocante e inacreditável de Paulette Jebara Farah. Ela desapareceu, mas então eles se olharam no... Bem, vamos falar disso em um minuto. Agora vamos começar. Em março de 2010, a notícia do desaparecimento de uma menina na cidade do México tocou o coração do povo mexicano. Paulette Jebara Farah tinha 4 anos e apresentava problemas de fala e também problemas para andar. Ela tinha nascido prematuramente com apenas 22 semanas e, como resultado, suas deficiências deixaram a menina indefesa. Paulette dependia dos pais e de 2 babás para tudo. Os pais de Paulette eram Maurício e Lisette. Juntos, eles tiveram 2 filhas, Paulette e sua irmã mais velha, Lisette, que recebeu o nome de sua mãe. Eles descrevem a Paulette como uma menina muito alegre e um anjo que nunca causava confusão e sempre se portava bem. Lisette era advogada e Maurício, um empresário de sucesso. E como estavam no alto escalão da sociedade mexicana, podiam pagar 2 babás para ajudar a cuidar de Paulette. A família morava na cidade do México, a capital do país, onde não era incomum conviver com a elite política. Supostamente, a família havia desenvolvido conexões com pessoas em posições de poder que poderiam ser convocadas se necessário. Para o público, os Jebara Farah pareciam ter todas as características de uma família feliz. Eles moravam em um condomínio de luxo no notável bairro de Interlomas, onde tinham porteiro e empregadas, e ambos tinham carreiras de prestígio. Mas o que o público não conseguia ver era um casamento supostamente conturbado e um empresário lidando com uma economia em declínio após a grande recessão. Durante as férias de primavera, a família saiu de férias no final de semana. No entanto, o casal tirou férias separadamente. Houve relatos de que enquanto o pai levou Paulette e sua irmã para um lugar não muito longe da cidade do México, Lisette viajou para Los Cabos para ir de festa com uma de suas amigas. A família se reuniu novamente em seu condomínio na cidade do México no dia 21 de março. Naquela noite, Paulette foi deitada na cama e recebeu um beijo de boa noite de sua mãe pela última vez. É aqui que acho que os relatos do que exatamente aconteceu com Paulette ficam um pouco confusos. Na manhã do dia 22 de março, Erika, uma das babás, acordou a irmã de Paulette para prepará-la para a escola. Logo, depois ela foi acordar a Paulette para prepará-la para o dia. Mas quando Erika entrou no quarto de Paulette, ela não estava em lugar nenhum. Sua colcha rosa estranhamente repousava sobre sua cama vazia, como pode ser visto em uma foto publicada pelo La Prensa. Nesta foto, parece que a cama está feita e os lençóis estão dobrados sobre o colchão. Este é um detalhe que se tornará muito importante posteriormente. Como Paulette não estava em sua cama de madeira, onde deveria estar, a babá imediatamente avisou a mãe sobre a situação. Lisette estava supostamente calma quando foi informada da situação. Alegadamente, ela bebia seu café e fumava cigarros enquanto a babá procurava pela menina em sua casa. A babá contaria mais tarde às autoridades que ela havia feito uma busca completa no quarto de Paulette e não tinha encontrado nenhum sinal da menina. Pouco depois, Maurício entrou em contato com a sua irmã, e foi ela quem entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento da menina, não os pais de Paulette. De acordo com uma fonte, o prefeito de Unquilucan então contatou o procurador-geral do Estado do México, Alberto Baisbás. Então, o procurador de Baisbás, Alfredo Castillo, um procurador adjunto, foi designado para liderar a investigação sobre o que havia acontecido com Paulette. Achei esse detalhe um tanto estranho, pois presumia-se que a Paulette havia sido sequestrada. Por que não foi o chefe de uma unidade anti-sequestro quem liderou a investigação sobre o desaparecimento dela? Deixando isso de lado, os investigadores foram para casa e confirmaram que não encontraram nenhuma evidência de entrada forçada. O único acesso ao quarto de Paulette era através da janela de seu quarto, no 2º andar do condomínio. Após a inspeção, a janela foi encontrada sem alterações. Lisette também observou que não haviam ouvido ninguém entrar na casa durante a noite, dizendo que nem mesmo seus 2 cães haviam sido alertados por um intruso. Parecia que Paulette havia desaparecido no ar. Sem evidências de invasão, a possibilidade do sequestro estava começando a parecer cada vez mais improvável. Então, onde estava Paulette? Enquanto se espalhou a notícia de que Paulette estava desaparecida, a mídia relatou o caso às 24 horas do dia, em todo o México. Até colocaram cartazes nas rodovias estampadas com a foto de Paulette e as palavras abaixo: ajude-nos a encontrá-la. Equipes de televisão foram ao condomínio e filmaram entrevistas com Maurício e Lisette. Para uma dessas entrevistas, Lisette se sentou na cama de Paulette e implorou para as câmeras: a única coisa que eu quero é ter a minha filha de volta. Ela é uma menina especial que precisa de seus pais, que não pode sobreviver por conta própria, que tem uma família que a adora e está disposta a dar a sua própria vida por ela. Apesar disso, o público duvidava muito dos pais de Paulette. Como poderia uma garotinha que não conseguia se mover sem ajuda se levantar e ir embora?
Como alguém poderia ter entrado na casa sem deixar evidências ou ninguém perceber? Outra questão que surgiu foi: se ela foi sequestrada, por que não havia nota de resgate? Nenhuma dessas coisas fazia sentido. Sob a ordem de Alfredo Castilho, os investigadores tomaram medidas um tanto peculiares durante a inspeção da residência. O quarto não foi tratado como uma cena de crime, como poderíamos ter esperado. Castilho drasticamente diminuiu o escopo dos investigadores ao permitir que apenas fossem tiradas algumas fotos do quarto. E o interrogatório dos pais foi suprimido porque, como ele disse, eles estavam de luto. Você acha que a abordagem estranha dessa investigação pode ser devida à incompetência ou corrupção? Centenas de pessoas entraram e saíram do apartamento e do quarto de Paulette e supostamente destruíram qualquer chance de recuperar possíveis evidências. Cães de busca foram levados para o quarto, mas supostamente não puderam detectar nenhum sinal da menina. Basbás, o procurador-geral, teria enviado seu guarda-costas ao apartamento para pegar a colcha. Aparentemente, foi feito para que os cães a farejassem para obter uma fonte melhor do cheiro de Paulette. À medida que os dias passavam, sem nenhum sinal de Paulette, a polícia começou a perceber que as histórias de Maurício e Lisette não poderiam ser verdade, já que ambos contavam diferentes relatos do que havia acontecido. Eles foram mandados para um hotel, onde receberam a ordem de ficar aguardando enquanto a polícia tentava recriar a cena da noite em que Paulette havia desaparecido. As coisas tomaram um rumo dramático quando o casal começou a culpar um ou outro pelo desaparecimento de Paulette. Um livro escrito sobre a investigação intitulado Paulette, Lo que no se dijo, cuja tradução do espanhol significa O que não foi dito, menciona que a polícia estava perto de obter uma suposta confissão de Maurício. Ele havia dito que sabia onde Paulette estava, mas que estava com medo de ir para a cadeia. Lisette, por sua vez, afirmou que Maurício sabia o que havia acontecido. Maurício se voltou contra a esposa, e o público também. Mas de forma chocante para os investigadores, Maurício e Lisette, junto com as babás, foram liberados. Em 31 de março, 9 dias após seu desaparecimento, a polícia foi informada de um fedor nojento que emanava do quarto de Paulette. Com câmeras de vídeo rolando, a polícia entrou no quarto. Enquanto puxaram os cobertores, encontraram o corpo sem vida da garotinha. Em uma foto cedida pelo Procurador-Geral da República, você pode ver como ela estava presa entre a frente do colchão e as vigas de madeira que compunham a estrutura de sua cama. Foi explicado que, durante a noite em que Paulette desapareceu, ela deve ter escorregado pelo colchão até a frente da cama, ficou enrolada nos lençóis e ficou presa na estrutura da cama, onde morreu asfixiada. Pelo menos, essa é a história oficial. A polícia reportou a morte como um acidente. O povo do México não conseguia acreditar. Como todas aquelas pessoas que entraram e saíram do quarto não conseguiram descobrir a Paulette naqueles 9 dias. Quando seu corpo foi descoberto, na filmagem do vídeo, um policial pode ser ouvido dizendo que seu corpo parecia muito espancado. Eles também puxaram o que pareciam ser lençóis manchados de sangue, mas supostamente, esses eram fluidos que saíram do corpo naturalmente durante a descomposição. A polícia divulgou que os lençóis em que a jovem estava embrulhada continham os odores fétidos de sua descomposição. Lisette realmente tinha dado uma entrevista à imprensa sentada a poucos metros do cadáver de sua filha. A amiga de Lisette até dormiu nessa cama enquanto Paulette estava supostamente morta entre os lençóis. Aparentemente, nem Lisette, nem sua amiga notaram o fedor, nem o corpo. Os olhos condenatórios do público não paravam de lançar suspeitas sobre os pais. Surgiram muitas teorias de conspiração, como a alegação de que os pais poderiam estar envolvidos na morte de sua própria filha, ou que as conexões políticas entre os pais e os promotores poderiam ter tirado a suspeita deles. Outra teoria alega que a irmã mais velha de Paulette pode ter acidentalmente ou intencionalmente sufocado ela naquela noite, ou que Paulette nunca chegou em casa viva depois de suas férias. É claro que são apenas especulações e não podemos confirmar nenhuma das teorias. Depois que os resultados dos promotores foram divulgados, as tensões entre Lisette e Maurício aumentaram. Lisette recebeu uma ordem de restrição contra o marido e o resto da família, após 7 anos, porque o corpo de Paulette não era mais considerado como evidência. Seus restos mortais foram exumados e cremados, destruindo para sempre quaisquer vestígios que possam levar a diferentes conclusões.